Olá, galera! Maravilha! Estamos de volta com o professor de História, professor Takata. Olá, navegantes! Mais uma vez reunidos aqui e o Tony Manzi, professor de Biologia. Mais uma aula dose dupla. Nós vamos falar de revolta das vacinas e eu vou falar tudo sobre vacina, varíola e... sobre, de novo, a peste. Bom, já é o assunto. Eu vou falar para vocês sobre por que aconteceu essa revolta. Quais eram as características políticas urbanas daquele período no Rio de Janeiro. Beleza? Então, até já. Então, navegantes, o cenário de hoje é o Rio de Janeiro, ano 1904. E não é à toa que no Rio de Janeiro, neste ano, aconteceu tanta coisa. Vamos só resgatar um pouquinho antes que aconteceu. O presidente do período era o Rodrigues Alves. E o Brasil fazia pouco tempo que era república. Ele estava saindo de uma crise financeira. O Brasil já estava lucrando, tendo um certo conforto com o fundo de loan, que foi um acordo tal, com os credores da Europa. Então, havia uma boa condição para investimento. Então, no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, o centro histórico foi alterado. O centro histórico ele foi expandido. Largas avenidas, prédios para elite. E com isso, o que vai rolar? Quem morava lá antes morava em cortiço. Quem morava lá antes era pobre. Quem morava lá antes era barato morar. Mas aí, essa moçada que era pobre, teve que sair de lá e foi para a periferia do Rio de Janeiro. Beleza? Então, o que acontece? Outra situação. Os militares do período, eles saíram do poder também há pouco tempo. E os militares, a todo momento, tentavam fazer o retorno para o poder, agora que estava nas mãos de civis. E no Rio de Janeiro, uma série de coincidências. Por exemplo, esse pessoal que morava em Cortiço foi expulso para a periferia e não consegue mais morar nesses centros, porque agora os apartamentos, os prédios e as casas são caríssimas. E quando eles vão para a periferia do Rio de Janeiro, vão para locais sem condições de saneamento básico alguma. Vão morar em situações do que antes a gente falava favela, hoje a gente fala comunidade e tal, mas sem água encanada, sem esgoto, todo mundo morando junto, e com o passar do tempo vem as doenças. Mas aí é um caso já pro nosso queridíssimo professor Tony. É isso aí, e a doença em questão é a varíola. Com isso, um grande sanitarista famoso, Dr. Oswaldo Cruz, resolveu, na verdade, tentar erradicar com a doença aqui no Brasil. E ele propôs, então, a vacinação obrigatória. E aí começou a confusão. Em 31 de outubro de 1904, ele deu a lei, e aí caiu os agentes sanitários na rua para começar justamente a forçar a vacinação da população. Coisa forçada, os caras entravam em casa, não quero saber, não quero vacina não. Eles iam lá e pau, vacinavam as pessoas. Com isso, claro, gerou um certo desconforto, porque as pessoas começaram a se questionar. Será que é vacina mesmo? O que será que estão injetando em mim? É o governo que está injetando. Então, conclusão, criou uma certa preocupação. Mas a história é a varíola. Varíola que, inclusive, vamos dizer assim, ela foi a doença que nos proporcionou a existência da vacina. Lá um pouquinho, bem antes, por volta de 1896, o Dr. Edward Jenner, ele acabou descobrindo, na verdade, a vacina para a varíola. Um pouquinho antes, aí, uns 6 anos antes, ele percebeu que as pessoas que ficavam ordenhando as vaquinhas leiteiras, elas não ficavam doentes com a varíola. E estavam tendo um surto na época de varíola na Europa e estava chegando, inclusive, na Ásia e nas Américas. E aquilo estava gerando morte de muitas pessoas. Conclusão, Jenner percebendo isso, deu o nome inicialmente de varíola bovina, só que o boi não morria. O boi ele ficava doente, surgia aquelas pústulas que são aquelas feridinhas, mas o animal não morria.
ele percebeu que as pessoas em contato também não morriam. Então, com isso, o que ele fez? Ele foi fazendo testes com um menino de 8 anos de idade, que até dizem que era um filho dele, tem uma certa discussão histórica sobre isso, e ele injetava justamente o líquido da pústula do boi e da vaca, ele injetava no menino de 8 anos de idade. Mas com isso, o menino até teve uma febrezinha, um mal-estar, mas o menino começou a ficar resistente. Quando ele foi injetar, que ele já percebeu que o menino estava resistente, aí ele injetou a varíola humana, vamos dizer assim, aquela que mata, aquela que era doidona, beleza? Mas o moleque não ficou doente. Então, com isso, ele é pai da vacina. Inclusive, VAC vem de vaca, é uma homenagem às vacas. Nossa. Beleza? Então, doideira. Mas aí pegou. Por isso que a gente fala hoje, vacina é o quê? Medida preventiva. É prevenção. Eu vou estimular o seu organismo a produzir anticorpos. Na verdade, o que ele descobriu? Que a varíola bovina era o mesmo vírus da varíola humana, só que era um vírus enfraquecido. Enfraquecido que, quando eu coloco no corpo de uma pessoa, a pessoa não fica doente. Mas o seu corpo reconhece e produz os anticorpos. Com isso, Oswaldo Cruz falou, não, vou erradicar esse negócio. E tentou justamente essa obrigatoriedade da vacina. E aí começou, junto com o período histórico e tudo mais, esse problemaço lá, justamente no Rio de Janeiro. E sabe, Tony, tem outras questões que também envolvem isso. Antes do problema da varíola, tinha também, né, que a gente viu, peste negra. Peste negra, peste bubônica, peste pulmonar, febre amarela. E muitos navios lá da Europa não ancoravam no Rio de Janeiro, com medo de ficar doente. E assim eram muitos. Então já era uma crise, já tinha uma fomentação para a população, olha, na verdade, essas doenças aí, essa vacina, é para eliminar vocês pobres. E nos dias, né, 9, 10, 11, 12, até dia 16, que foi a revolta, foi um clima de guerra civil. 30 mortos, 110 feridos e o pior, não, pior que morrer não tem, sei lá, mas muitos foram despejados para o Acre. Sim. Muitos foram jogados para o Acre, os revoltosos. E os revoltosos fizeram barricada, destruíram prédios, puseram fogo, foram pro pau com o governo público. E quem estava por trás disso? A oposição. A oposição declarada, como a gente já viu, era mais claramente os militares que fomentavam isso. Mas só que, pelo que você me contou agora, né, a vacina, ela realmente era eficiente. Sim, então, fomentaram uma revolta na população sem muito sentido. Só que, sabe por que eles ficaram revoltados? Porque a vacina era injetada no braço. E aí, a mulher do cara mostrava o ombro pro médico, né, para quem aplicava, e o cara ficava muito macho. Porra, né, minha mulher vai mostrar partes do corpo. Então, é uma questão moral. A oposição, imagina, sem muito fundamento, mas articulou uma revolta no povo até para um problema moral. Você vê que pegou, na verdade, um monte de coisa. Era problema moral, político, sanitarista mesmo também, mas acabou virando realmente, implodindo tudo uma coisa junta. Foi impressionante. Navegantes, é bom lembrar que é um tema que continua caindo nos vestibulares. Teve há pouco tempo uma minissérie que abordou a revolta da vacina, a revolta da chibata, e há pouco tempo, 2 anos, se não me engano, caiu uma questão sobre a revolta da vacina aí nos vestibulares. Então vai cair de novo, é uma revolta, é uma das primeiras revoltas aí contra a República, beleza? Então eu ficaria de olho, assistiria mais algumas vezes o vídeo aí, beleza? Valeu, galera. Um abração. Não esqueça de dar um like e breve mais aulas dose dupla.